Vocês... Eu querendo fazer uma live depois especial, hein? Vamos, poxa, vai ser uma alegria, um prazer, uma bênção. Vamos lá, né, Camilinha? Bora nós. Vocês querem que eu dê alguma continuidade da semana passada a respeito do livro de Gênesis? Lógico, um bocado de coisa eu não falei, muita coisa eu não falei, né? Geralmente a gente dá num livro assim 4, 5 semanas, né? Então assim, foi um resumo bem resumido mesmo. Resumo do resumo que eu fiz na semana passada. Então, se vocês quiserem, deixaram de perguntar lá por conta de alguns motivos, ou lembraram depois e aí querem, a gente dá uma continuidade, porque o livro de Êxodo é uma sequência, né? Não só a Bíblia aqui à disposição dos livros, mas a história. Então é uma sequência. Então, se quiser, a gente ainda volta um pouquinho lá em Gênesis para a gente dar continuidade aqui. Gênesis está no ordem cronológica da Bíblia? Sim, tá. A ordem cronológica é o acontecimento dos fatos, né? Sim. Então, Gênesis sim. Aliás, na verdade, é assim, não foi o primeiro a ser escrito, né? Mas por que ele está aqui? Justamente por isso, porque ele conta o início da história. Abraão, ele está no capítulo 12 de Gênesis, né? Quem é contemporâneo, ou seja, viveu no mesmo tempo, eu vou ficar igual um tirador aqui, ó. Esse negócio aqui, sei não se vai dar certo, né? Se vocês conseguirem centralizar ali, ó, se vocês quiserem ficar ali, porque às vezes eu estou olhando para um e dou as costas para outro, né? É que elas não tinham. Se vocês puderem ficar mais assim. Tem medo de ficar perto e você pegar elas de exemplo. Aqui a gente alcança todo mundo. Então, assim, Jó, o livro de Jó, vocês lembram onde ele está? Onde está mais ou menos situado Jó? Não lembram? No meio. Eu perguntei primeiro, isso foi uma pergunta. No meio, isso, ali, no meio é Salmos, né? Mas ele vem antes de Salmos. Sim. Mas o Jó, ele vive na mesma época do que Abraão, que está lá em Gênesis capítulo 12. Então, tem livros que eles não estão em ordem cronológica, né? A Bíblia, ela é organizada em ordem de temas, de assuntos. É por isso que o Gênesis, ele está lá como primeiro, porque é em ordem de assuntos. Então, a criação, né, o princípio de todas as coisas, está Gênesis. E é isso. Quem escreveu, eu acho que eu não falei, eu falei Moisés, você deve ter falado, né? Moisés, né, o escritor dos 5 primeiros livros, inclusive, desse que a gente vai estudar também, Êxodo. Mais o que do Gênesis? Nada? Vocês perceberam o capítulo 1 e o capítulo 2 de Gênesis, que parece que repete a criação do homem? Já perceberam isso? Capítulo 1, verso 26 e 27 diz lá, né, Deus criando o ser humano, né? Façamos o homem segundo a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, aquela coisa toda. O capítulo 2, bora ler lá, para a gente ver isso aí. Como não é um estudo detalhado, né? Um estudo que a gente chama de exaustivo, um estudo assim mesmo minucioso, então a gente não percebe um monte de coisa, né? Na leitura, no contato dos textos mesmo, que a gente vai se apercebendo. Como é um apanhado geral que eu fiz, aí eu sei que muita coisa não... Mas acho que não só, assim, uma pergunta aleatória, não só o livro de Gênesis, mas em outros capítulos também se repete essa mesma história, a mesma fala, não é? Trechos, né? Trechos. Você pode ter algum trechozinho, o Novo Testamento principalmente, ele tem muita citação do Antigo Testamento. Né? O Novo Testamento, ele vem mostrando os cumprimentos, né? Tudo que no Antigo Testamento foi falado, profecia, tudo mais, aí os escritores do Novo Testamento, eles não escrevem do nada, eles não afirmam as coisas aleatoriamente, eles mostram, principalmente quando é uma fala para o povo judeu, que é Mateus, por exemplo, né? Mateus escreve o Evangelho segundo Mateus, para o povo judeu. Então fala, olha, como está escrito, como Jeremias escreveu, como Isaías disse, né? Porque eles precisavam dessa referência histórica. Paulo também, quando ele escreve, enfim, suas cartas, ele vai falar, olha, como está escrito, né? Então ele sempre pega referência das escrituras do Antigo Testamento, né? Justamente para mostrar que o que está acontecendo ali já foi profetizado, já foi falado. Deus já vinha construindo desde sempre, né? Eles mostram uma continuidade, o desenrolar da revelação de Deus, desenrolar do projeto de Deus, do plano de Deus para a salvação humana. Então você tem vários trechos. Você tem às vezes o escritor do Novo Testamento juntando duas falas
de profetas do Antigo Testamento ele coloca uma coisa só, mas quando a gente vai estudar, a gente fala, opa, ele pegou duas falas e fez um texto só, né? Então, exatamente isso aí. Bora lá, vamos perguntando, vamos fazendo comentário aí, enquanto dá tempo. Capítulo 2 de Gênesis, né? Capítulo 2 de Gênesis, versículos de número 4 em diante. Ó, o homem já foi criado, no capítulo 1, versos 26 e 27, né? Capítulo 2, verso 4. Essas são as origens dos céus e da terra, quando foram criados no dia em que o Senhor Deus fez a terra e os céus. Toda a planta do campo ainda não estava na terra, toda a erva do campo ainda não brotava, porque ainda o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, e não havia homem para lavrar a terra. Um vapor, porém, subia da terra e regava toda a face da terra. É interessante que aqui a gente entende por que os homens disseram, lá no capítulo 10, que o Noé estava doido, dizendo que ia ter um dilúvio. Nunca tinha chovido na terra. E vai haver um dilúvio, nunca uma gota caiu do céu, né? Sim, um dilúvio? Da onde vem essa água? Então, só para a gente entendendo aí. É assim, a gente precisa, às vezes a gente julga muito rapidamente, né, as pessoas nas incredulidades, não estou justificando. Mas assim, a gente precisa pensar um pouco, né? Jesus, por exemplo. Os irmãos de Jesus assim não reconheceram que ele era o Messias, o Salvador do mundo. Não, se põe no lugar dos irmãos de Jesus. Você tem aí irmãos. Numa bela manhã, ensolarada, acorda lá seu irmão dizendo assim, eu sou o Salvador do mundo. Aí você fala, como assim? Eu te conheço. Né? Imagina só o impacto. Os irmãos de Jesus. Jesus teve pelo menos 6, né? 4 irmãos e 2, no mínimo, irmãs lá. Então, no mínimo, 6 irmãos Jesus teve. Imagina Jesus falando para os irmãos dele, ó, eu sou o Messias. Eu sou aquele que Deus enviou para salvar a humanidade. Não é uma coisa tão simples, tão fácil, né? Não só para a gente entender. Mas vamos lá no verso de número 7. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Plantou o Senhor Deus um jardim no Éden da banda do Oriente, pois ali o homem que tinha formado, tal e tal e tal. Mas aqui, ó, vai falando no verso 7 que Deus criou o homem. Ué, mas ele já não tinha criado no capítulo 1? O que acontece? O capítulo 1 é um panorama geral, né? Deus vai criando todas as coisas. Então cria o sol, a lua, as estrelas, o cosmos, a fauna, a flora, os animais aquáticos, terrestres, aéreos, aquela coisa toda. Inclusive o homem também. E aqui o capítulo 2 dá ênfase no homem, na criação do homem. Então repete por isso, né? Então o capítulo 1 é um panorama geral e o capítulo 2 detalha o que é mais importante na criação, que é o homem, é o ser humano, tá? Só para detalhar essa questão também. Bom, ainda alguma pergunta, alguma questão de Gênesis? Dos homens principais, vocês lembram lá? Quem foram os principais personagens? Me perguntaram, mas não está aqui. Que eu não te perguntar. Por que Deus de Abraão, Isaac e Jacó? Sim, eles são os patriarcas, né? Deus fez uma aliança com Abraão, uma aliança com Isaac e uma aliança com Jacó. A gente vê isso, né? Nos contatos que Deus tem com Abraão. Fez uma aliança com Isaac, mesma coisa, com Jacó, mesma coisa. Então foi conhecido como o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, porque eles são os iniciadores, os patriarcas, que chamam, né? Só por esse motivo. É assim, tem, por exemplo, o Novo Testamento também, e o Antigo, mas para o povo judeu específico, o Deus de Abraão, né? Porque Abraão é a figura, é o primeiro, é aquele que é o principiador de todas as coisas, é o príncipe, né? No sentido de que ele principia a fé. Deus escolheu um povo, que foram os judeus, mas formou a partir de Abraão. Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. Em ti serão benditas todas as famílias da terra e tudo mais. Então Abraão é a primeira figura principal da história do povo hebreu, né? Tanto é que o povo hebreu é chamado de hebreu por conta de Abraão, que era o andante, o hebreu, né? O peregrino, essa é a ideia. Então Abraão, 3 figuras do Antigo Testamento: Abraão, Moisés, que é o que a gente vai estudar hoje, né? O personagem principal do Êxodo, Moisés e Davi. São as 3 figuras principais do Antigo Testamento. Então, em Abraão foi feita a promessa, em Moisés foi constituída uma nação, e Davi é aquele que Deus promete da sua descendência o Salvador do mundo, né? Que é o próprio Cristo, o Messias.
Essas três figuras são as principais. Tanto é que Jesus é chamado de filho de Davi, né? Filho de Davi, tem misericórdia de mim, aquela coisa toda. Bora lá, mais alguma pergunta? Vão lembrando aí, fazendo, pra gente ver se parte para Êxodo ou não. Bom, enquanto vocês vão aí tomando coragem, né? Fôlego, coragem, ânimo e tudo mais, eu vou falando, mas me interrompa a qualquer momento, tá? Só para dar uma recapitulada, né? Então, o Abraão, Isaac, Jacó e José são esses 4 personagens principais, dentre tantos outros, do livro de Gênesis. Eles são aqueles que se destacam, né, na história, são personagens chaves na história do livro de Êxodo, que assim, o livro de Êxodo, ele se estende por séculos e séculos, talvez milênios e milênios, ninguém sabe. Quanto tempo que o Adão ficou ali no paraíso sem pecar? Não se sabe. Pode ter sido milhares de anos, milhões de anos, não se sabe. É por isso assim que a teologia em si, os teólogos eles são mais cautelosos. Eu estou falando uma parte, né? Não é isso, não é consenso. Que a Terra tem 6.000 anos, chama de Terra infante, né? Terra jovem, 6.000 anos para a criação é muito pouco. Aí os cientistas e alguns teólogos também, eles vão compreender que a Terra de fato tem milhões e milhões de anos. Mas ninguém sabe. Não se sabe. Então, assim, por isso que não tem consenso, né? Você tem uma parte de teólogos que pensam que a Terra de fato tem só 6.000 anos e outra parte que concorda, inclusive, com cientistas que ela tem milhões de anos. Não se sabe, é uma coisa incerta. Porque quanto tempo que o Adão ficou sem pecar? Quanto tempo? Não se sabe. Depois dele, aí a gente tem a cronologia. Aí a gente tem, né? Porque depois que ele peca, ele vive lá seus 900 e tantos anos, eu não lembro mais. Acho que não é tudo isso, 600 e alguma coisa. Mas é tempo pra caramba, né? Se 600 ou se 900, né? 300 para mais ou 300 para menos, não deixa de ser uma vida longa. Mas, sim, pode falar. Porque eu não me lembro qual delas que me perguntou um tempo atrás se teve dinossauro. Se havia dinossauro? Sim, possível que sim, mas a gente não vê toda essa ossada aí, né? Para você pegar. Para você. Não, tudo bem. Não tem problema. Nós concordamos que não foi você. Mas é uma pergunta inteligente e é uma curiosidade, né, de muitas pessoas. Porque assim, a Bíblia ela não pretende contar a história nos detalhes e falando sobre aquilo que não tem ligação com a redenção. A Bíblia ela tem um propósito: mostrar a história do homem, né? A criação, o Criador, ele se perdendo e a história do resgate. Ponto final, é isso. Então a Bíblia não tem linguagem científica, a Bíblia não vai falar se houve dinossauro ou não, porque isso não faz parte da revelação, do interesse de Deus revelar essas coisas ao homem. Isso é inclusive a ciência dá conta. O que a ciência dá conta, para que Deus ia, né, revelar? Aliás, o que isso contribui. Então, tipo assim, tem informações que não vão alterar em nada a revelação bíblica, a salvação do homem, o relacionamento que o homem tem com Deus, o que deveria ter. São importantes para a evolução da ciência, importantes para a história e tudo mais, mas a Bíblia ela não pretende, né, ser detalhista e trazer algumas informações que simplesmente é inútil para o propósito para que ela foi escrita. É simples assim. Mas houve isso, é interessante como curiosidade. Né? Eu acho até interessante para que você possa entender, talvez, o livro de Jó, capítulo de número 40, vai ter lá um animal que não tem. Não tem. Naquela descrição, depois vocês leem capítulo 40, pode até anotar aí para ver em casa, tá? Lição de casa, tarefa de casa aqui já. Então, capítulo 40 tem uma descrição de um animal lá, que a descrição dele não é a descrição de nenhum animal que se conhece, nenhum. Então, alguns falam, é um braquiossauro, né? Um tipo de dinossauro que tinha. É um alligator, aquele jacarezão, crocodilo enorme. É sério, né? A descrição dele. Mas também quantos animais daquela época que nem existem mais, né? Sim, o dilúvio de fato, ele extinguiu, né, muitos animais. Ele extinguiu muitos. Mas, aliás, não foi o dilúvio em si que extinguiu os animais. Após o dilúvio, nem todos os animais se adaptaram a essa nova criação.
não é a nova criação, mas aquilo que o dilúvio alterou. Então, nem todos os animais. Então, depois do dilúvio, muitos foram extintos de fato. Isso é concordado entre os arqueólogos e os paleontólogos. Paleontólogos fala, tem né? muitos monstros assim, né? Que a Bíblia cita que para a ciência é impossível de existir, né? Sim. Tipo, acho que é Leviatã, tem um nome. Exato. Que Livro só de que Jó. é um monstro muito, tipo, que você vai lendo e fala, nossa, muito estranho, muito difícil de existir. É uma mistura de Você muita fica, coisa, né? você fica pensando, será que isso realmente já existiu? Ou, sei lá, vai existir só quando, tipo, sei lá, Jesus voltar? Não sei. É igual assim, a Bíblia fala em Gênesis capítulo 6, por exemplo, né, em outras passagens, em outros livros do Antigo Testamento, mas em Gênesis fala sobre gigantes. Então, homens assim em torno de 3 metros tinham esses gigantes, né? E quando a gente pega as medidas do Golias, não é tão diferente. Ele chega lá seus 2,95 a 3,5. Então, é um gigante. Então, ó, a gente está lá falando de 1.100 anos antes de Cristo, na época lá dos Samuel, né? Do Golias. E lá atrás, então, em Gênesis, e aí eu me perdi agora nas contas, 1400, sei lá, 2000 e poucos anos antes de Cristo, né? Mais para trás. Você tem esses gigantes, homens de 3 metros. Né? Então, isso não é tão estranho. Hoje a gente tem raridade. Você tem lá um de 1,87. Não me lembro agora qual é o homem mais alto do mundo hoje, atual. Mas você tem, mas se tem hoje, então é possível. Então, antes também tinha. Então, assim, na verdade, o que a história, a arqueologia, a ciência vem falando é possível, né, nos tempos bíblicos, por algumas faíscas de história que é registrado. Mas a Bíblia não se preocupa, não tem detalhe, e para nós isso não faz a mínima diferença no sentido espiritual, de revelação, como eu disse e tal. Né? Mas a gente que é curioso e gosta assim, e até para refutar alguns cientistas. Então, porque assim, o que os incrédulos, aqueles que querem desacreditar a Bíblia, o que eles fazem? A Bíblia está em contradição. Não está em contradição. Né? A Bíblia errou nisso. Não errou nisso. Por exemplo, em Josué capítulo 10, verso 12, eu acho que eu falei isso na terça passada, né? Que diz lá que o sol e a lua pararam. Eu falei para vocês, né? Não comentei isso? Então, em Josué capítulo 10, verso 12, está escrito lá que esqueci o nome do cidadão que estava na guerra lá, acho que era Josué mesmo, né? Estava na guerra e o dia estava acabando e ele precisava vencer a batalha. Ele orou e disse: Senhor, para aí o sol e a lua. E está escrito, o sol e a lua pararam. Quinto ano, criancinha de 7, 8 anos aprende isso na escola, que não é o sol e a lua que giram em torno da Terra, não é? O que a gente aprendeu lá na quinta série, no meu tempo chamava quinta série, rotação e translação, não é isso? Mas não, então a Bíblia está se contradizendo? Não. A Bíblia não pretende, não tem linguagem científica. A linguagem aqui é chamada de fenomenológica. Eu gosto de falar essa palavra bonita, né? Fenomenológica. Ou seja, né, os escritores, eles observavam o fenômeno e escreviam como eles observavam. Então está correto, não tira a credibilidade. Aí a gente pega, por exemplo, hoje, os cientistas, o que eles falam? O sol nasce no leste. Isso pode ser literal? Não pode. O sol não nasce, né? Mas olha só, a linguagem não é científica, então não tem nada de errado nessa linguagem que a Bíblia traz, né? Mesmo porque, como eu disse, ela não pretende trazer linguagem científica. Mas quando a ciência, a história, a arqueologia, ela faz descobertas, quem estuda a Bíblia fala, isso aqui se sabe desde sempre, ou seja, desde que a Bíblia foi escrita, há muito tempo, né? Como se fosse uma descoberta assim, Aí quando você vai para a Bíblia lá, você fala, mas está aqui, está escrito, vocês estão confirmando só o que está escrito aqui, que nem precisa, a gente não precisa. A gente sabe que a Bíblia, ela já foi mais do que provada, a sua fidelidade, né, nos escritos. Enfim, a gente tem uma matéria que a gente estuda, a bibliologia, como ela foi formada, as evidências dela, porque o questionamento é esse, né? Foram homens que escreveu. Óbvio, seria uma zebra que Deus ia escolher, né? Um hipopótamo que vai... Não é, são homens. Aqui a gente está falando de raciocínio, de ideias, de elaborações de conceitos, de palavra, escrita, fala, né? Isso é uma característica humana, né? Ou seja, fala, desenvolveu, raciocínio, lógico. Então, lógico que foram homens. Porém, a gente pega, a gente chama de desonestidade intelectual.
quando as pessoas querem falar, isso aqui foi escrito por homem e tal, você aceita tudo quanto é escrito na história humana, menos a Bíblia. Aceita Sócrates, ou tem a Ilíada lá, né, Odisseia de Heródoto, eu esqueci o nome do cidadão, acho que é esse aí. Quer dizer, um monte de escrito. Quando você vai pegar esses documentos, Sócrates nunca escreveu nada, absolutamente nada. Pessoas que escreveram a respeito do que Sócrates ensinava ou falava. Sim. E quando você pega manuscritos, esses documentos, né, tem um monte, aqui não é o caso agora, senão eu vou tomar muito tempo para explicar essas coisas, né? Tem uma matéria que a gente estuda isso, né? Então, 5, 6 semanas a gente estuda isso. Mas a questão é, quando você vai avaliar os critérios, há uma desonestidade muito grande dessas pessoas. Porque o critério que elas usam para afirmar que elas têm esses escritos que são do fulano do ciclano, eles não usam o mesmo critério para a Bíblia. Quando usam, aí passam vergonha. Porque a Bíblia tem infinitamente muito mais evidência, documento, credibilidade do que qualquer outro documento do mundo. É uma coisa assim, né? Absurdamente confiável. Mas bora lá. Então, Gênesis conta essa história de sei lá quantos séculos ou milênios, mas pega aí a história, a partir do capítulo 12, do povo hebreu, né? Aqui é o foco, e a partir desse povo que Deus vai preservando na história esse povo para o bem da humanidade. Então, os judeus, eles são um povo que foi escolhido por Deus, tirou da idolatria Abraão lá da Mesopotâmia, né? Dos caldeus lá, Babilônia, que hoje é o atual Iraque, essa região, exatamente essa. Então, escolhe esse povo, apesar deles, preserva eles para o bem da história. Quando Deus cumpre o seu propósito, através da nação de Israel, quer trazer o Messias, né, para salvar o mundo, que é Jesus, aí a igreja é preservada na história para o bem da humanidade. Inverteu, entendeu? Então, Israel foi preservado na história para o bem da humanidade, e a igreja é preservada na humanidade para o bem da história. Acho que eu tinha invertido. Agora entendeu? Não? Não tem problema, depois assiste o vídeo lá no minuto 22. Esse povo de Israel é tudo descendente de Abraão? Os judeus sim. Os judeus sim. A linhagem, né? Então, judeu puro, lógico. Descendente de Abraão, assim, não que diretamente, pode ter judeu lá, alguém que não é exatamente, mas assim, o povo judeu hoje, ele é descendente de Abraão, né? Os árabes também. Só que os judeus, eles vêm de Isaac e os árabes vêm de Ninguém lembra? Não é possível. Ninguém lembra? Nem eu, é por isso que eu estou perguntando. Qual que é o irmão lá do Isaac? Esaú? Não, Ismael. Isaac e Ismael. Tentei dar uma de migué aqui, né? Então, assim, na teologia, o termo que a gente tecnicamente usa é esse, deu uma de migué. Então, assim, o Isaac, né, os dois são filhos de Abraão, mas o Isaac descende os judeus e o Ismael descende os árabes. É por isso que essa briga até hoje, a profecia que houve lá na época, né, que Deus disse, olha, um vai ser contra o outro o resto da vida, e é isso aí que a gente vê, milhares e milhares de anos, de fato é, né? Desde que eu me entendo por gente, árabes e judeus brigam por um território, e a gente vê em Gênesis porque Abraão enterrou lá a Sara no campo de Macpela, que é onde tem aquele domo da rocha, sabe, aquela cúpula dourada, né, bonitinha que a gente vê nas reportagens lá. Então ali pertence hoje aos árabes, né? Mas ali na verdade é propriedade dos judeus. É por isso que essa briga até hoje, porque é ali que Sara é enterrada, né? Aí o livro de Gênesis vai falando lá que Abraão compra o campo de Macpela lá e enterra a sua morta e tudo mais. É os termos que eu estou usando aqui, que eu acho engraçado. E aí vem então Abraão, o Isaac, o Jacó e o José. O José lá no capítulo 50, né? Já encerrando aqui a fala do livro de Gênesis, não assunto, porque é muito panorâmico mesmo, tá? Muito panorâmico. Então, capítulo 50, ele encerra a história, encerra a história de José, né, filho de Jacó, e aqui a gente já percebe que há um embrião do povo judeu, porque são as 12 tribos, são os 12 filhos do Jacó, né? E tem 12 filhos, homens, fora as mulheres. E esses 12 filhos, então, que vão dar origem à nação de Israel lá para frente. Mas ainda não vamos falar disso
a gente vai para o Êxodo, então, né, que é a proposta de hoje, nessa longuíssima introdução que eu dei. Na verdade, não é a introdução do Êxodo vai ser agora, a gente estava ainda falando de Gênesis. Então, Êxodo, como eu disse, é a continuação da história do Gênesis. Então, morre José, né? Aí esse povo, ele está, o povo de Israel, o povo judeu, não é nem Israel, né? Eu estou aqui já pegando história lá na frente. Não havia nação, o povo ainda não era chamado de israelitas, judeus, nem nada, tá? Esse povo, ele é trazido por José, né? Porque houve aquela grande fome no Egito, aquela coisa toda. E aí, a terra de Gósen, lá no Egito, é separado para esse povo, que são 70 e poucas pessoas. Essa é a nação de Israel. 70 e poucas pessoas. Inclusive está escrito aqui, ó, em Gênesis capítulo de número 49. Quando eu falar 49, vocês entendam 46, tá? 46, versículo 26 e 27. Então, Gênesis 46, verso... Gênesis. Eu atrapalho mesmo, né, irmã Débora? Tem hora que o negócio... Gênesis... 47 pessoas? Capítulo não, 46 é o capítulo. Quando eu falar 47, Não é pessoas, é capítulo. Não, 46. É Mas calma aí, vocês também estão bagunçando comigo, né? 73 pessoas. Eu estou vendo que vocês estão bagunçando. Então vamos voltar. Voltou aqui, a gravação voltou toda. Ó. Vamos lá. Amados e amadas. Aliás, só amadas, né? 46, né? Hoje só veio o círculo de oração aí. Então, Gênesis capítulo número 46, versículos de número 26 e 27. Tá tudo certo? Agora sim. Olha só. Todas as almas que vieram com Jacó ao Egito, que descenderam dele, fora as mulheres dos filhos de Jacó. Todas foram 66 almas. E os filhos de José, que lhes nasceram no Egito, eram 2 almas. Todas as almas da casa de Jacó vieram ao Egito, foram 70. Então, 70 pessoas desceram lá para o Egito, tá? 75, na verdade, depois explico esse negócio. Mas 70, 5 para mais, 5 para menos, mas 70 almas. Então, 70 pessoas, aqui nessa ocasião, era o povo de Deus, entre aspas, né? E aí eles vão para essa terra de Gósen, lá onde o faraó diz, ó, então tua família fica aí. Então era a família de José, na verdade. E aí aqui no Êxodo, capítulo de número 1, tinha se passado em torno de quase 400 anos. Então, só para a gente entender, ó, de Gênesis a Êxodo, quase 400 anos se passou. E o Êxodo capítulo 1 vai dizer que agora a nação de Israel é um povo numeroso, né? Então, assim, deu para fazer bastante filho, né? Então, bastante filho. Então, talvez venha daí nesse negócio de crente. Eu fico pensando, será que eles tinham essa percepção do tempo como a gente tem hoje, né? Porque a gente fala 400 anos, como se fosse um ano para nós, né? Não, aqui, Maíra, na verdade, a longevidade do homem já não era tanto quanto era lá no começo, entendeu? Então, quando a gente pega lá os 10 primeiros capítulos, 10 para 11 primeiros capítulos da Bíblia, você percebe que a longevidade é bem parecida. Ou seja, um vivia 600, outro 700, né, 900 anos e tal. Em Abraão, isso a gente já percebe que deu uma caída grande. Então, Abraão vive 175 anos. Né, Jó, 160. Então, você tem essa média. Só foi ladeira abaixo, né? Hoje é 60. A média do Brasil para a mulher é 76 e o homem acho que 74. Um negócio assim, né? Então, não, eu digo a média, né? Essa é a média mais ou menos aí. É interessante até a gente... 70 anos, imagina 600 anos. 700, 900. Mas uma coisa que eu ia falar e o raciocínio aqui fugiu. Mas vivia 900 anos. Mas imaginem vocês, para a proposta de Deus de viver eternamente, 900 anos não é nada. Né? Nossa, 1000 anos, não, era a eternidade. O homem não era para ter fim. O homem ia ter a sua vida eterna. Mas não é vida eterna assim, só o bagaço. Alguém já me disse que não ia caber no globo terrestre, porque a ideia é morrer um pouco para ficar só um pouco. Não, eu não acho. Eu não acho, não. Quem sabe viver. Agora sim, é lógico. Agora a gente vai entrar naquela viagem nossa, né? Viagem na maionese. Né? Aquelas conjecturas e tudo mais. Sei lá, porque assim, na verdade, hoje o planeta Terra, ele tem muito espaço para ser habitado.
mas é coisa absurda. É que a gente tem ideia assim, nossa, é muita gente, 8 bilhões, né? A gente está em torno de 8 bilhões. Não, não é. A Terra tem espaço para mais infinitamente muito mais pessoas. Muito mais. É que a gente se aglomera nos espaços, mas quando a gente pega aí, é só viajar pelo Brasil. Vamos pegar o exemplo do nosso país. Viaja, você vê quanto lugar, quantas matas, quantos lugares que não são, né? Que a gente se aglomera ali em alguns locais e tudo mais. Então o mundo em si é isso. Se a gente pega o Brasil, talvez seja uma amostragem do mundo, os espaços que a gente tem. E aí o que acontece? Tudo aqui é viagem, tá? Desconsidere que eu não vou falar tudo agora, só viagem de professor. Talvez, quem sabe, encher o mundo, assim, tipo, né? Encher, 100 agora só para Marte, né? A próxima 100 é só para... Então, quem sabe na tecnologia, na inteligência que o homem tinha, porque o pecado afeta tudo isso, né? Então, quem sabe, né? A gente já teria uma tecnologia avançada, sei lá, há milhares de anos lá atrás, que a gente ia ter condição de ter vida em outros, nem universo, multiverso, né? Porque até um tempo atrás a gente pensava que tinha um universo que era a nossa Via Láctea. Hoje já se sabe, você tem muitos universos, então você tem multiverso. A questão é, não sei como seria exatamente, mas o que a gente sabe é aquilo que aconteceu. Então o homem, ele se torna alma morrente, como a Bíblia diz, né? Sujeito à morte. Então esses 900 anos, mesmo depois do pecado, ainda assim foi uma grande desgraça. Adão, antes do pecado, ele usava 100% do cérebro? Dizem que sim, sendo ele a imagem e semelhança de Deus e não tendo, porque o que o pecado fez? Fez isso. Trouxe a morte, a limitação do homem, e trouxe todas o homem, a demência, a ignorância, enfim, tudo isso é fruto do pecado. Adão não era sujeito a nada disso. Adão é o cara que, ele de fato foi criado à imagem e semelhança de Deus com toda a potencialidade que Deus poderia dar ao ser humano. Então, você pega assim os maiores gênios da história, em todos os sentidos. Adão era infinitamente muito mais capaz, né? Então, se não fosse o pecado, Adão ia gerando pessoas à imagem e semelhança de Deus. Ou seja, na mesma capacidade e potencialidade que ele. Mas quando o pecado entra, olha o que diz o capítulo de número 5 de Gênesis. O que acontece aqui? Capítulo de número 5, versículo de número 3. Aliás, vamos ler o 1 e depois o 3, né? Porque aí faz sentido. Gênesis 5, capítulo de número 5, versículo 1 e 3. Este é o livro das gerações de Adão, no dia em que Deus criou o homem. A imagem de Deus o criou. A imagem de Deus o fez. Então, Deus fez o homem à sua semelhança, não é isso? Verso 3. E Adão viveu 130 anos e gerou um filho à sua semelhança. Não mais a semelhança de Deus, porque ele não tinha. Ele não podia gerar o que ele não tinha mais. Ele já tinha perdido aquela imagem e semelhança de Deus na plenitude. Então, assim, se ele gerasse filho antes do pecado, ele poderia até gerar filho como ele era, a sua imagem e semelhança. Mas quando o pecado entra no mundo, entra na vida, a partir dele, né? Através dele, através dele, aí ele começa então a reproduzir o que ele é. Pessoas também com a imagem e a semelhança de Deus, já tudo distorcido, né? E aí só ladeira abaixo. Então a gente percebe, não só a longevidade, mas enfim, toda a estrutura humana em todos os sentidos, isso foi sendo degradado, em todos os sentidos, né? Então você fala assim, nossa, Einstein foi um gênio, Beethoven, não sei quem. Adão era infinitamente muito mais do que eles. Mas o pecado faz isso, né? Destrói o ser humano em todos os aspectos que o ser humano pode ser destruído. Enfim, mas eu acho que foi isso, então nem sei se eu respondi, também nem lembro a pergunta, mas está tudo certo, né? Então vamos lá. Êxodo, então, um povo já numeroso, né? Uma nação lá. Aqui tinham passado por 400 anos. Aproximadamente 400 anos. Eu estou arredondando tudo, né? Mas aproximadamente, de Gênesis. Aqui, o faraó já não sabia nem quem era mais o pessoal de José, né? Você está falando isso por conta do texto que diz que
ele não, o verso 8, né? Isso. Depois, o Êxodo, capítulo 1, vamos ver se vocês estão aí, né? De repente estou no Êxodo aqui, mas eu estou em Gênesis, não, vamos para Êxodo. Capítulo 1, verso 8, mas assim, depois levantou-se um novo rei sobre o Egito que não conhecera a José. Exatamente. Né? Mas esse texto aqui não quer dizer que ele não sabia quem foi José. Não é isso. Ele não reconhecia José. Ou melhor, o povo de José como sendo digno de alguma coisa, por isso os tornou escravos. Porque lá em José, o povo, a família dele foi honrado, foi dada uma cidade para eles. Né? O faraó lá, quando descobriu que era a família de José, José abaixo do faraó, era o segundo mais poderoso em toda a terra do Egito. E todo o império que o Egito conquistou. E por sinal era a potência na época, né? Sim, era quem mandava no mundo. Então, né, o Egito mandava no mundo. E aí José foi chamado de Zafenat Paneia, né, na língua lá, que é o salvador do mundo. Então, assim, o José era um cara que foi honrado o máximo que se podia honrar uma pessoa naquela ocasião. Mas ele não reconhece não reconhece que José, o povo de José, os judeus no caso, os hebreus, eles mereciam isso. Então, quando diz assim, não conheceu José, não reconheceu ele, entendeu? Tanto é que fez deles escravos, né? O verso 12 vai dizendo, quanto mais eles eram escravizados, afligidos, muito mais crescia e se multiplicava o povo de Israel na terra do Egito, a ponto de o Egito se enfadar por causa dos filhos de Israel. Verso 12 aqui, ó, mas quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam e tanto mais cresciam, de maneira que se enfadavam por causa dos filhos de Israel. Então, quanto mais batiam... Nesses 400 anos, Deus não falou. Não teve nenhuma revelação escrita, nenhum profeta. Deus não falar uma semana como dizia. É. 400 anos, a gente fica um pouco curiosa, né? Agora, interessante assim, ó. Como é bom a gente compreender para a gente entender. É fácil a gente falar, nossa, eles não acreditaram na promessa, né, que Deus fez a Abraão, o povo incrédulo, não sei o quê. Vamos se colocar no lugar desse povo aqui. Deus disse, olha, vou abençoar vocês vão ser uma grande nação e tudo mais. Passa 400 anos, Deus não fala nada, o povo está escravizado numa terra, né, onde não era a terra da promessa. Qual é a cabeça desse povo? Quando Moisés diz assim, ó, eu vim aqui em nome do eu sou, que nem nome está dando para vocês, em nome... Desculpa. O nome do eu sou, vim aqui dizendo que vai libertar vocês. Quem? Esse que faz 400 anos que não fala com a gente? Esse que faz 400 anos que permite que a gente viva nessa situação aqui? Então, percebe que o negócio não é tão tranquilo, não é tão fácil assim? A gente fala, o povo incrédulo, o povo que não sei o quê, precisa de sinal e tudo mais. Até hoje, né? Está nessa questão aí. Então, nós somos infinitamente piores do que eles na incredulidade. Nós temos a história, nós temos o sacrifício de Cristo, nós temos toda a revelação de Deus escrita, nós temos o Espírito Santo na nossa vida e eles não tinham. Enfim, nós temos tudo a favor e a gente ainda, muitas vezes, é pior do que eles, né? Então, eu acho que quando a gente pega eles para falar alguma coisa, a gente está se denunciando. Vamos respeitar. Então vamos lá. Aqui, esse povo, ele começa então a se multiplicar. O capítulo 1 ainda vai falar de Moisés, que é a figura central desse... Para a gente dividir aqui, ó, se vocês querem, separei aqui, fiz um rabiscozinho, para a gente separar o livro, né, didaticamente, ele pode ser separado em duas partes, tá? Esse livro aqui. Do capítulo 1 ao 18, vai falar sobre a história do homem de Deus, que é o Moisés. Capítulo 1 ao 18... Também, né, irmã Débora? Vai para lá, vem para cá, não é fácil, né? Mas vamos lá. Êxodo, capítulo 1 ao 18. Essa é a primeira divisão do livro, tá? Vai contar a história do homem de Deus. O destaque, né, aqui é o homem de Deus, que é o Moisés. Dos capítulos 19 ao 40, vai falar sobre a mensagem de Deus, tá? Então, o que Deus passou para esse povo aqui. Capítulo 1 ao 18, o homem de Deus. Capítulo 19 ao 40, a mensagem de Deus. Coloquem assim que é a divisão 1 ao 18, capítulo 1 ao 18, vai falar sobre o homem de Deus, né, que é Moisés, conta a história dele. Do 19 ao 40 fala sobre a mensagem de Deus. Então esse trecho, esses capítulos 19 ao 40, vai trazer a mensagem de Deus, tá? O que Deus comunicou para aquele povo, né? A gente conhece
a mais famosa mensagem de Deus são os 10 mandamentos, né? Que a gente chama, que nem é 10 mandamentos, a Bíblia não fala esses são os 10 mandamentos, essas são as palavras que o Senhor falou da casa de Israel. Então são as 10 palavras que a gente chama de mandamento aí, tá? A gente divide esses 10 mandamentos aqui, 5 e 5, né? Então os primeiros 5 mandamentos diz respeito a como o povo devia andar com Deus. Então, deixa eu pegar aqui, acho que é o, vamos ver, confirmar, é o 20, né? É o 20? Isso, os 5 primeiros mandamentos, eles dizem respeito a como os homens deveriam andar com Deus. Os 5 outros falam das responsabilidades, né, dos homens com os homens, tá? Então, só para a gente dividir aqui a mensagem de Deus. Então, o capítulo 20, a gente pega aqui, né? Só para confirmar com vocês, ó. Não terás outros deuses diante de mim, não terá, né, no caso a imagem de escultura, né? Não tomará o nome do Senhor teu Deus em vão, lembra do dia de sábado, honra teu pai e tua mãe, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não cobiçarás. Então são os 10, né? Se não pulei aqui, não contei não, mas acho que são esses aí, tá? Então esses são os mandamentos de Deus. 5 dizem a respeito como o homem deveria, a sua conduta diante de Deus, seu relacionamento com Deus. Os 5 primeiros. Os 5 restantes, como que o homem deveria, a sua conduta um com o outro, né? Ou seja, o relacionamento aqui, que deveria ser. Então Deus está, nessa segunda parte, comunicando a sua vontade, quem Ele é e o que Ele exigiria desse povo, ou seja, ter o caráter de Deus, se portar como o caráter de Deus. Deus não cobiçava, Deus não dava falso testemunho, Deus não matava. Não? Matava ou não matava? Sim. Só não ia preso, né? Não matava, mandava matar. Então não há uma aparente contradição aqui? Né? Falou, calma aí. Que negócio estranho é esse? Como o mandamento de Deus é não matarás e ele mandou um monte de vezes. Mata uma nação inteira, uma família inteira. Como que é esse negócio? Perceba que a gente aqui, nem sempre, lendo a Bíblia, a gente consegue compreender, mas estudando ela assim, porque lá no texto original, o mandamento não é não matarás, é não assassinarás. É diferente. Assassinar é uma coisa, matar é outra. Não que Deus estava autorizando as pessoas matarem, não é isso. E aliás, todos nós não matamos, nós assassinamos. Você tem hoje na nossa legislação, né, você tem, aqui estou simplificando, tem muitas outras coisas, mas você tem o homicídio culposo e o doloso. O culposo você não teve a intenção, o doloso você teve a intenção, né? E na intenção, inclusive, você tem um assassinato, no culposo não. Só para a gente entender que existe essa diferença. Mas o que Deus diz aqui, não assassinarás, porque o assassinato, ele é premeditado, né? A motivação, ela de fato é egoísta, ela é violenta sem dar a chance do outro se defender, né? Ela é parte de uma ira, de um ódio, e quando Deus manda matar, primeiro que ele tem legitimidade, o caráter de Deus não é corrompido, ele tem direito porque ele é o Criador, e toda vez que ele faz isso, inclusive, há um propósito eterno que nem sempre nós conseguimos entender. A gente não consegue entender algumas coisas, Deus sim. Quando Deus mandou matar lá, inclusive, mulheres e crianças. Possivelmente, né, nós que estudamos a Bíblia, pensamos o seguinte, possivelmente essa nação, Deus saberia lá na frente, o mal que essa nação ia causar para a humanidade. Então, olha só, né? Se Deus sacrificou o seu filho para o bem da humanidade, Deus também poderia e teria o direito, como eu disse, o seu caráter não é distorcido por isso, porque ele não faz uma motivação pecaminosa, ele nos seus desígnios eternos, que nem sempre a gente compreende. Mas enfim, então a gente divide assim o livro, né? Com essa divisão simples aí, com essas divisões aí dos 10 mandamentos e tal. Voltando para Êxodo capítulo 2, aqui aparece então esse homem chamado Moisés. Ele nasce, depois a gente vai ver lá na frente em Novo Testamento, se assemelha muito com o nascimento de Jesus, né? Porque ele nasce aqui, ele é perseguido,
o faraó lá manda matar todos os meninos, então nasceu homem, as parteiras lá que eram egípcias, né? Ele deu uma ordem, ele falou, nasceu menina, tudo bem, não tem problema, mas nasceu menino, vai lá e mata, né? Porque ele estava já vendo que essa nação de Israel estava crescendo tanto, e assim, o medo eram os homens, não as mulheres, e o exército, a força do exército são os homens, né? Então ele falou, os meninos podem matar tudo. E aí nasce Moisés, ele é escondido, aquela coisa toda. A gente lembra de Jesus, quando o Herodes quis matar, e tiveram que, né, fugir com Jesus lá para o Egito, aquela coisa toda. E aqui o Moisés, ele é tido então como esse libertador, aquele que Deus escolheu para estar resgatando esse povo da escravidão e formar essa nação de Israel. Esse livro aqui, ele abrange um período bem curtinho, são 40 anos, não mais do que isso, aproximadamente. Talvez 40 anos, 2 dias e 2 horas.